Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Qual é a mensagem principal, central do dia de expiação? Muitos não entendem a diferença entre o significado espiritual da Páscoa e o dia de expiação. Qual é a diferença? Muitos talvez não vejam, não entendam essa diferença. Na Páscoa, sim, temos o sacrifício de um cordeiro que simboliza o cordeiro pascal que é Jesus Cristo. No dia de expiação também há uma cerimónia de sacrifícios, particularmente à volta de dois bodes, um que é morto e o outro que mantém vivo. Então qual é o foco do dia de expiação? Claramente a Páscoa representa o sacrifício de Jesus Cristo, seu sofrimento, representado pelo pão, e sua morte, representado pelo vinho. O dia de expiação, por outro lado, é um dia que muitos na Igreja de Deus sabem claramente que representa em que Satanás será enviado para uma prisão, para o abismo, durante o período de 1000 anos. E então, durante esse período de 1000 anos, ele não poderá mais enganar o mundo e nós podemos estar unidos com Deus através de Jesus Cristo. Mas há mais do que isso acerca do significado do dia de expiação. Sim, porque o dia de expiação também detalha um pormenor muito importante acerca do papel de Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote. E por isso hoje a minha intenção é de focar ou sublinhar ou explicar esta função, este papel de Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote. Então vejamos brevemente o que se passa no dia de expiação. E para vermos isso um bocadinho maior detalhe, vamos então ver Levítico capítulo 16, versículos 1 e 2. Em Levítico capítulo 16, vê-se o Senhor a falar a Moisés. Então disse no versículo 2 a Moisés, diz a Arão, teu filho, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, isto é, a qualquer altura, para dentro do véu, que é simbólico, o que se passa no santuário para do lado lá do véu, diante do propiciatório, que representa o trono de Deus no céu. É um simbolismo, é uma sombra, é uma imagem, é uma metáfora disso. Para que não morra. Porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. E depois continua no versículo 3. Entrará Abraão no santuário com isto: um novilho para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Tem que oferecer um sacrifício por ele próprio, primeiro, para poder cumprir o papel, o simbolismo do papel de Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote. Leia também que além dos dois bodes, além do novilho e do carneiro, a congregação diz assim no versículo 5, da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. E por isso, além do novilho que vem com o carneiro para o holocausto, há 2 bodes com mais outro carneiro para o holocausto. E por isso, o primeiro novilho é o que vemos aqui no versículo 6. Terá o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. E por isso vê-se aqui que o novilho é para ele ser, digamos assim, limpo, expiado, perdoado.
para si e pela sua casa, para poder representar o papel do perfeito sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. E depois também diz, tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda de congregação, e depois lançará sorte sobre esses 2 bodes, uma sorte para o Senhor e outra sorte para o bode emissário. A palavra hebraica aí é Azazel, que representa simbolicamente um demónio, ou mais especificamente representando Satanás. E por isso vê-se aqui estes 2 bodes. Um representa Jesus Cristo e o outro o representa Satanás. Um bocadinho mais adiante, então, lemos no versículo 11. Arão, isto é o sumo sacerdote, fará chegar o novilho da sua oferta, este novilho para ele ser expiado, para ele poder ser limpo, para representar Jesus Cristo, da sua oferta pelo pecado, e fará expiação por si pela sua casa, e imolará o novilho, isto é, matará o novilho da sua oferta pelo pecado. E também, como leem no versículo 12, também trará 2 punhados de incenso aromático bem moído e trará para dentro do véu. Porquê? Porque uma vez de ele estar santificado, representando então Jesus Cristo como sumo sacerdote, pode-se apresentar a Deus e entregar as nossas orações, porque sabemos o incenso aromático, como lemos em Apocalipse, representa as orações dos santos. As orações bem moídas, as orações bem detalhadas. E o trará para dentro do véu, isto é, para o trono de Deus no céu. O sumo sacerdote físico estava aqui, portanto, a representar Jesus Cristo a fazer este papel. Lemos muito bem também em Hebreus capítulo 5, entre versículo 5 e versículo 11, que Jesus Cristo tomou esse papel de sumo sacerdote, de acordo com a ordem de Melquisedeque. E por isso vemos aqui que este sumo sacerdote físico está a tomar a posição do sumo sacerdote espiritual nesta carga importante. Depois lemos que no versículo 15 e 16 vê-se que depois a ação importante que ele tem que fazer, imolará o bode da oferta pelo pecado, que será pelo povo. O bode da oferta, que representa Jesus Cristo, representa a morte de Jesus Cristo, que é um cordeiro pascal. Está claro que é na Páscoa. Aqui está a dar este simbolismo que este bode agora, uma vez mais, está a apontar ao cordeiro pascal da Páscoa, que será para o povo. E terá o seu sangue para dentro do véu, e por isso, não só o sangue de Cristo morreu, seu sangue pagou pelos nossos pecados, simbolismo da Páscoa, mas agora, como um sumo sacerdote representando Jesus Cristo, traz este sangue para dentro do trono de Deus. Uma vez mais, isto é simbólico, não é literalmente que Jesus Cristo está a trazer o seu sangue para dentro do trono de Deus, mas é simbólico. Isto é, terá o seu sangue, o sangue deste bode, que é o bode da oferta pelo pecado, que representa Jesus Cristo, e traz esse sangue e fará com o seu sangue como fez com o sangue no novilho. O que é que fez com o sangue no novilho? Ele o aspergiu 7 vezes, esse sangue, com o dedo sobre o altar, como lê no versículo 14. E por isso, como ele teve que fazer isso para expiar os seus pecados, ele agora está a fazer uma expiação do povo usando o sangue do bode do Senhor, o bode da oferta do Senhor,
no céu, aspergindo esse sangue 7 vezes. E assim, versículo 16, fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel. E por isso o sacrifício de Jesus Cristo agora é para limpar os nossos pecados conforme os dias passam, conforme nós nos aproximamos depois do batismo perante o trono de Deus, nas nossas orações, pedindo através de Jesus Cristo, pedindo a Deus para perdoar quaisquer pecados que nós ainda de vez em quando façamos. Inocentemente, na nossa fraqueza. Então, isso é perdoado, como diz aqui, por esta aspersão, que é feita 7 vezes, isto é, completamente. Assim fará a expiação pelo sangue, versículo 16, por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transações e de todos os seus pecados. E por isso é o que ele tem que fazer. Isso vai para dentro do céu e traz isso. O sumo sacerdote físico traz isso para dentro do santuário. O sumo sacerdote espiritual, que ele estava a representar Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote espiritual, está a fazer isso simbolicamente perante o trono de Deus. Quando nós temos pecados, ele então, Jesus Cristo diz: Pai, perdoa eles, porque eu morri por eles. E por isso vemos aqui que isso é o que Jesus Cristo hoje em dia está a fazer, é o papel de Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote nesta era. É muito importante entendermos isto. Jesus Cristo tem um papel muito importante, vivendo agora como nosso mediador, mediando entre nós e o Pai, como nosso advogado de defesa e defendendo-nos quando temos, seja qual for o pecado ou a transgressão, que nós, embora já batizados, possamos ainda fazer. Às vezes dizemos coisas que não devemos dizer e temos que nos arrepender. Vejam também no versículo 17, diz: nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiação no santuário. Ora, este simbolismo representa Jesus Cristo no céu, e quando Jesus Cristo está a fazer isto no céu, hoje em dia, não há nenhum homem no céu. Aí está o simbolismo também. Até que ele saia, depois feita a expiação. Até quando Jesus Cristo vier ao seu retorno, à segunda vinda de Jesus Cristo. Versículo 18. Então sairá ao altar que está perante o Senhor. Então Jesus Cristo um dia vai sair e vai voltar à terra. E por isso vemos este dia de expiação está a descrever um papel muito importante do sumo sacerdote, do verdadeiro sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Depois lê-se no versículo 20 de Levítico 16. O versículo 20 de Levítico 16. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Depois disso, e depois de Jesus Cristo ter voltado para a terra, vemos que, então, ele vai pôr Satanás na prisão. Isso é o que lemos em Apocalipse capítulo 20, versículo 1 a 3. Vejam brevemente aí Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 a 3. Mantenham o dedo em Levítico, se faz favor.
E então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, e fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completassem, ou se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja liberado brevemente. E por isso vemos aqui que isto simboliza este bode vivo, que representa Azazel, que representa Satanás, e que será posto neste abismo. Vê-se aqui no versículo 21 de Levíticos 16. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas agressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, Satanás, que representa Satanás, e enviá-lo-á ao deserto, esta prisão no abismo, pela mão de um homem à disposição para isso. Isso é um anjo, como lemos em Apocalipse 20. E por isso vemos aqui, queridos irmãos, o ponto que eu quero sublinhar hoje é o papel do sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Este papel é descrito em maior detalhe no livro de Hebreus. Então vamos ver algumas secções do livro de Hebreus para entendermos melhor este papel. E vamos então começar no capítulo 2. No capítulo 2, versículo 1 a 3. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmezas às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda a transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Queridos irmãos, vê-se aqui que precisamos ter cuidado, porque isto é um significado muito importante. Então, vamos saltar um bocadinho mais para a frente. E vamos então aqui, porque está aqui a falar acerca de Jesus Cristo, está aí a dizer a qual dos anjos sujeitou o mundo que há por vir, porque está claro, foi Jesus Cristo, lê-se isso no versículo 5, e depois no versículo 10 lê-se porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, isto é Jesus Cristo, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor deles. Quer dizer, Deus, através de Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, que ele sofreu e morreu, ele é o autor da salvação nossa. E depois, por isso, se vemos aqui está a falar de Jesus Cristo. E então, seguindo no versículo 16, pois ele, evidentemente, não tomou ou socorre anjos, não tomou a posição de um anjo. Jesus Cristo não desceu da posição do género de Deus, da forma de Deus, como lemos em Filipenses capítulo 2, versículo 6, não tomou a forma de um anjo, ele tomou a forma de um homem. E por isso diz assim, tomou a forma, ou desceu à descendência de Abraão, à forma dessa família de Abraão, à descendência de Abraão. Sim, veio descendente de David, que originalmente vem de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas Jesus Cristo se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote das coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. E se Jesus Cristo tomou a forma humana para ajudar, para socorrer o homem, e por isso
ele fez isso tendo sido tentado, como lemos no versículo 18 de Hebreus capítulo 2. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. A obra do papel do sumo sacerdote é extremamente importante, além da morte de Jesus Cristo. Nós somos salvos pela vida dele, como lemos em Romanos. E é muito importante entendermos o papel do sumo sacerdote. Vejam em Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 15. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele, Jesus Cristo, foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele veio na carne, completamente na carne, e foi tentado como todos nós, mas não pecou. E por isso, embora Jesus Cristo seja divino e agora é imortal, ele sabe o que é sofrer. Por isso as pessoas dizem, olha, Deus não sabe o que é sofrer. Sabe muito bem o que é sofrer. Ele veio para a carne para sofrer como nós sofremos por causa dos nossos pecados. Muitas pessoas acusam a Deus e dizem, olha, se existe Deus, porque é que há sofrimento no mundo? Irmãos, há sofrimento no mundo por causa dos nossos pecados. Não é por causa de Deus. A culpa não é de Deus, a culpa é nossa. E Deus veio e sofreu por nós. Ele entende o nosso sofrimento. E por isso Ele tem compaixão para nós. E por isso, irmãos, no dia de expiação, jejuamos para nos aproximarmos de Deus. Para ser mais como Deus é, para nos examinarmos. Não estamos jejuando para fazer com que Deus faça algo para nós. Não jejuamos para exigir algo de Deus, porque este jejum é um ato de humildade, é um ato de arrependimento, é um ato de ser moldável e ensinável, isto é, ser manso. Então Deus toma nota disso. E por isso lembrem-se que o nosso sumo sacerdote quer ajudar-nos. Se somos humildes, arrependidos e mansos. Se nos aproximarmos dele, pedindo perdão e ajuda quando precisamos dessa ajuda. E por isso diz no versículo 16, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, temos confiança em Deus, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, para ajuda quando precisamos dessa ajuda. Este é o grande significado, ou um dos grandes significados do dia de expiação, particularmente do papel da responsabilidade do sumo sacerdote. Lembrem-se, irmãos, que os símbolos da antiga aliança eram importantes como lições, como metáforas. E todos os atos, por exemplo, de sacrifícios e cerimónias, apontavam ou para Jesus Cristo ou para a obra do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, da santificação pelo Espírito. E por isso, particularmente os dias santos, apontam para o papel de Jesus Cristo. E por isso o dia de expiação tem um valor importante de explicar
vários pontos que são mencionados em vários sermões pelos irmãos, os ministros da Igreja de Deus, mas também explica em detalhe o papel de Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote e o seu sacrifício e o seu perdão através da expressão do aspergir do seu sangue sobre nós 7 vezes depois do batismo. Os símbolos são simplesmente símbolos, queridos irmãos, que nos ajudam a olhar para Jesus Cristo. Estas lembranças físicas são necessárias, porque somos pessoas físicas. Precisamos de lições físicas para podermos aprender as lições espirituais. E o dia de expiação aponta para Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, a intermediar por nós. E por isso, durante o dia de expiação, um dos grandes símbolos é a cerimónia do sumo sacerdote, indo além do véu ao trono de Deus Pai, para nos perdoar, expiar, reconciliar continuamente com Deus, para unirmos entre nós como um e com Deus como um. Isto é um processo de reconciliação, um processo de unificação. Isto não é fácil. Não é fácil. Jesus Cristo é o nosso advogado de defesa e que tira a acusação de Satanás que ele está a nos acusar perante o Pai continuamente. E ao fim disso, vai remover Satanás de sua posição de acusador dos irmãos. Vejamos então no capítulo 5. No capítulo 5, vemos aqui que Jesus Cristo, uma vez mais, como mencionei há pouco, porque lemos aqui no capítulo 5, versículo 8, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Por isso, tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Vejam também no capítulo 8, Hebreus, capítulo 8, no versículo 1, diz, ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não um homem. E por isso o ato do sumo sacerdote em Levítico 16 era simplesmente apontando para o ato de Jesus Cristo agora no céu. Veja no versículo 5. Estão aqui a descrever isso e diz, os quais ministram, estes sumos sacerdotes físicos, ministram em figuras e sombras de coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. E por isso, estes atos, estas cerimónias eram simplesmente símbolos do trono do céu, do que está a acontecer espiritualmente. E depois lemos no versículo 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente que os sumos sacerdotes físicos, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Sim, promessa da vida eterna.
Veja então no versículo 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Esta aliança que Deus firma conosco, que põe as suas leis nas nossas mentes e no nosso coração escreve essas leis. E Ele será nosso Deus e nós seremos o seu povo. Isso é o que Ele está a fazer connosco. Todos nós o conheceremos individualmente. Queridos irmãos, esta é a grande vantagem da nova aliança, em comparação com a antiga. Porque na nova aliança temos Jesus Cristo como o nosso verdadeiro sumo sacerdote para nos realmente perdoar. E por isso vemos que Deus quer uma nova e limpa e perfeita relação conosco, para estar unido conosco. Por isso nós precisamos estar unidos. Irmãos, não podemos uma pessoa deste lado estar a dizer, olha, eu não quero conversar com aquele irmão porque estou aborrecido com ele. Temos que nos reconciliar. Não podemos estar a vida eterna, um nesta esquina do reino milenar e o outro na outra esquina do reino milenar, nunca falar com os dois eternamente. Isso é ridículo. Tem que haver uma união. Temos que ser um, como Deus e o Pai são um. Esse foi o desejo de Jesus Cristo na oração que Ele fez em João capítulo 17. Ele disse, Pai, oro que sejam um como nós somos um, para serem perfeitos nesta unidade, nesta união. O golo de Deus é desenvolver em nós a mente de Jesus Cristo, o sentimento de Jesus Cristo, a mesma confiança, a mesma fé, os mesmos valores, o mesmo amor, para que sejamos um com Deus e com os outros. E por isso é que diz em Filipenses capítulo 2, versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento, a mesma maneira de ser, a mesma maneira de pensar, a mesma mentalidade, a mesma mente. E por isso, como sumo sacerdote, Jesus Cristo vive hoje perante o trono de Deus para mediar por nós, para intermediar por nós. Porque Deus quer um relacionamento muito íntimo com os seus filhos e suas filhas. Hebreus capítulo 9, versículo 7. Hebreus capítulo 9, versículo 7. Mas, no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo. Isto é, vemos aqui que no dia de expiação, como lemos há pouco em Levíticos 16, o sumo sacerdote físico entrava neste segundo parte do santuário, do tabernáculo, que representava o trono de Deus, e só entrava aí uma vez por ano. Como lemos no versículo 7, sozinho, uma vez por ano, que representava Jesus Cristo entrando perante o trono de Deus para mediar por nós, sozinho. Mas ele faz isso continuamente, mas o sumo sacerdote só fazia isso uma vez por ano. Continuando então a ler no versículo 11. Bem, vamos ler então no versículo 9. Isto é uma parábola, Hebreus capítulo 9, versículo 9. Isto é uma parábola para a época presente e segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Por isso, os sacrifícios físicos não tinham um valor real. Eram simplesmente um simbolismo. Eram ineficazes para aperfeiçoar aquele a quem presta o culto. No versículo 11. Agora, porém,
veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, isto é o tabernáculo do trono de Deus no céu, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Nos comprou de volta eternamente. Portanto, se o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Precisamos de entender o papel do nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, simbolizado pelo papel feito pelo sumo sacerdote no dia da expiação, que apontava a Cristo, aspergindo completamente a nossa consciência, purificando completamente a nossa consciência. Por isso mesmo, versículo 15, Hebreus 9. Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa de herança eterna aqueles que tenham sido chamados. E por isso vemos aqui, porque onde há testamento, ou melhor, esta aliança, é necessário que intervenha a morte desse intermediador para pagar o preço, o compromisso dessa aliança. Pois esta aliança só é confirmada no caso de mortos, a haver este pagamento, principalmente quando estamos a falar da vida e morte, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador, que está aqui a dizer, é como um testamento. Jesus Cristo teve que morrer e pagar por nós. Vejam então no capítulo 10, versículo 19. No capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar... Perdão, eu saltei aqui, eu queria começar com o capítulo 10, versículo 1. Capítulo 10, versículo 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, qual é a lei que tem sombra dos bens vindouros? É a lei dos sacrifícios, esta lei cerimonial. Não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes que fazem as ofertas nestas leis, nestas ofertas de sacrifícios, como os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem, particularmente no dia de expiação. De outra sorte, não teriam então cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência dos pecados. Sim, então seria pago. Entretanto, estes sacrifícios fazem recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova os pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz sacrifício e oferta. Não quiseste, antes um corpo me formaste. Deus fez do Verbo um ser humano e deu-lhe um corpo. E não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado, então eu disse, eis, aqui estou, no rolo de livros está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus Cristo então veio para fazer a vontade do Pai e morrer por nós. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou, eis que aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus Cristo veio para fazer a vontade de Deus e nós
temos que imitar Jesus Cristo e fazer a vontade do Pai. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Remove a primeira aliança para estabelecer a segunda aliança. Nós, nessa vontade, é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo. Uma vez por todas. Ora, todo o sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover os pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, ao lado direito de Deus, Pai, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque por uma única oferta da vida de Cristo aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. O sacrifício de Jesus Cristo nos aperfeiçoa para sempre, desde que estejamos a andar neste caminho de ser santificados, através da santificação do Espírito Santo de Deus. Isto é, porque estamos arrependidos, estamos a continuar a aprender, fazemos uma coisa errada, pedimos perdão, e então o sangue de Jesus Cristo, ele, como o nosso sumo sacerdote, é aspergido para nos limpar uma vez mais. Como diz em João, andamos na luz, mas se dizemos que não temos pecado, estamos a mentir. Versículo 15. E diz-nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei, acrescenta também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Porque Jesus Cristo ofereceu esse pecado, o sacrifício do seu corpo, uma vez, para sempre. E por isso aperfeiçoou para sempre com um sacrifício. Nós. Mas precisamos de estar no caminho de ser santificados na nossa vida. Vejam um bocadinho mais adiante no versículo 19. Tendo, pois, irmãos, interprendeis para entrar no Santo dos Santos, isto é, no trono de Deus, espiritualmente, pelo sangue de Jesus. Quando fazemos um erro pelo sangue de Jesus, ele está no trono de Deus, e pelo sangue de Jesus, simbolicamente, está claro, irmãos, pelo seu sacrifício que nos perdoa, pelo seu sangue, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Por isso, não podemos estar neste caminho e dizer, olha, não quer falar com aquele irmão ou com aquela irmã. Sim, às vezes demora tempo as coisas a sarar, mas a nossa intenção deve ser uma de reconciliação. Por isso, irmão, Deus fez isto, este sacrifício. Jesus Cristo fez este sacrifício porque Ele quer ter confiança em você, que você vai responder a este grande sacrifício e vai viver de uma maneira nova e diferente. E por isso lembro-os, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, de facto, sem fé, sem confiança, é impossível agradar a Deus. Nós temos que ter fé em Deus e Deus
quer confiar em nós, que nós vamos fazer isto. Por isso, sem termos esta fé mútua, de fé a fé. E por isso é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe e que Deus é o nosso galardoador, é o nosso juiz que nos vai dar a recompensa quando nós o buscamos. Precisamos ter completa confiança nisso, completa fé. E por isso, se não temos fé nisso, é impossível agradar a Deus. E aqui vê-se, em Hebreus capítulo 11, muitos outros antes de nós demonstraram essa lealdade e confiança pela maneira que obedeceram até ao fim. Alguns deles foram, como se diz, apedrejados. Outros foram cortados ao meio, mas morreram na fé, não desistiram. E por isso lemos no Hebreus capítulo 12, versículo 1 a 3. Portanto, também nós, irmãos, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, como esses descritos em Hebreus capítulo 11, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corremos com perseverança a carreira que nos está proposta. Precisamos de continuar nesta maratona, perseverando até ao fim. Lealmente até ao fim. Precisamos nos examinar. Precisamos nos arrepender. Precisamos ser melhores pessoas. Por isso é que jejuamos, por exemplo, no dia de expiação. Porquê? Para vermos como é que podemos ser melhores pessoas. Veja no capítulo 12 de Hebreus 12. Capítulo 12 de Hebreus 12. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Por isso, não desista, não fique tão ansioso que quer desistir. Restabeleça as mãos descaídas. Tenha confiança, porque Deus quer que você esteja no reino de Deus. Seja leal até ao fim. Segui a paz com todos e a santificação. Precisamos de seguir a paz, ser pacificadores, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Queridos irmãos, precisamos de seguir a paz, precisamos de nos arrepender, devemos ter cuidado com qualquer raiz de amargura e qualquer impureza na nossa vida. Precisamos de andar diligentemente. Versículo 22 de Hebreus capítulo 12. Mas tendo chegado ao monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontestáveis hostes de anjos e a universal assembleia e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Queridos irmãos, esta é a nossa meta. Temos que usar Jesus Cristo como nosso mediador, o seu sangue, temos que fazer a nossa parte. O nosso alvo é a vida eterna.
Essa é a nossa aliança, com promessas de vida eterna. E precisamos de usar esse sangue de aspersão. Durante o dia de expiação, irmãos, honramos o nosso sumo sacerdote e mediador, ou intermediador. Vejam no versículo 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque nosso Deus é fogo consumidor. Queridos irmãos, temos uma grande esperança, mas isto não é uma brincadeira. Temos que usar o sangue de Cristo com cuidado e ser fiéis e seguir a paz com todos. Então, podemos andar para a frente, nos anos e nos dias adiante, e na festa, e termos uma grande festa. Porque lembram-se, em Hebreus capítulo 13, versículo 5, diz assim, ao fim do versículo 5, de maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Deus não nos vai deixar, Jesus Cristo não nos vai deixar, nem nos vai abandonar. Não. Não vai. Mas você vai abandonar? Então leia, para concluir, o versículo 20 de Hebreus capítulo 13. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos Jesus Cristo, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, e sim, o nosso grande sumo sacerdote, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoou em todo o bem, para cumprir a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém.